Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esse projeto especial de 10 anos da Auto Porsche. A estética automotiva referência aqui no estado do Piauí. Hoje, mais do que falar sobre carros, nós viemos celebrar esse momento especial, essa relação que nós construímos com os nossos clientes ao longo dessa década, onde nós teremos alguns episódios com a participação de alguns clientes contando a sua relação com o mundo automotivo e aqui conosco na Auto Porsche. Então, confiram. Pessoal, e tenho a satisfação aqui de receber um grande amigo, Daniel Trajano, que veio aqui compartilhar um pouco da sua história de relação automotiva, quanto também com a Auto Porsche. Daniel, seja muito bem-vindo, cara. Primeiramente, né, Fábio, agradecer o convite, né? 10 anos não é 10 dias, né, Fábio? Meu irmão. Não é todo dia com a empresa nesse nosso país que suporta passar por uma temporada gigantesca de brilho, de sucesso igual a sua, né? E que venha mais 10 e 10 anos, né? Amém, cara. Amém. Amém, meu irmão. Que satisfação, cara, te ter aqui. Daniel, como é que surgiu a sua paixão por carros, cara? Tu tem alguma lembrança da infância ou juventude que te marcou nesse sentido? Fábio, como diz a história, né? Toda criança, ela sonha com os... Hoje é Hot Wheels, né? A geração agora aqueles carrinhos de brinquedo. Antigamente não tinha isso, né? Era mais aqueles carrinhos de ferro e tudo mais. Mas eu acho que a pessoa que mais me incentivou hoje na vida, assim, na questão de carro, foi meu pai, entendeu? Foi, cara. Ele me deu uma lição, assim, lição de vida e lição para como se cria filho homem, né? Aí isso aí ficou marcado bem. Aí desse dia pra cá foi que eu disse, rapaz, foi duro, mas porém, no fim, né? No fim assim, né? No Sim. do processo. Dessa jornada. Foi o que mais pegou em mim, entendeu? Que massa, cara, que massa. Se quiser que eu conte, eu te conto. Não, tudo bem, tudo bem. Daniel, se você pudesse escolher qualquer carro no mundo para ter na garagem hoje, qual que seria e por quê? Sonhei muito e graças a Deus hoje eu tenho lá em casa. É a Ferrari. Tá lá em casa, guardada, abençoada. Sempre tá aqui, fica mais aqui do que lá em casa, na verdade, né? E eu pego ela só para passear mesmo, mas quem toma de conta é o Fábio aqui. Mas bem realizado, bem satisfeito. Um carro que chama muita atenção, pela cor, pela história, né? Sim. Então, não trocaria por outro, não. Cara, eu costumo falar que a Ferrari e a Lamborghini são as duas marcas, assim, do santo graal do alcance automotivo, Igual né? como ele disse, separa os homens dos meninos, né? Meu irmão, e além dos carros, quais são os seus outros hobbies ou paixões que o Daniel possui? Fábio, eu sou muito de receber, né? Eu gosto muito de casa, né? Eu gosto de estar em casa, gosto de receber bem, então umas coisas que eu gosto bastante de ficar em casa, assistir filme, fazer churrasco, fazer festa. E a segunda é futebol, né? Futebol é a paixão mundial do brasileiro, né? Então a gente ama o futebol, né? Então essas duas coisas são o que me pega mais, entendeu? Sou muito casa, muito família, então legal, cara. O momento que eu posso estar em casa, eu digo, aproveito bastante para ficar mesmo, porque não ficar, como diz com tem a mais família, energia os com a amigos, família, né? isso. Massa, cara, massa. Daniel, me conta um pouco da tua trajetória profissional e como é que ela se conecta com a tua paixão por carros. Fábio, eu acho que não é sendo machista, eu acho que o homem, ele trabalha sempre na vida, acho que o primeiro objetivo dele é comprar um carro. O homem né? A mulher não, ela pensa mais na família, mais casa, mais isso, mais aquilo. Mas o homem, acho que desde os 15, 16 anos, ele já começa a pensar na questão do veículo, do carro. Na primeira pergunta, tu perguntou a questão do meu pai, né? Sim. Pra tu ver, né? Tinha um vizinho meu, eu morava aqui no Ininga, né? Tinha um vizinho meu, que ele tinha um Chevette, né? Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, rapaz, eu quero comprar um Chevette. Aí ele chegou assim pra mim, e eu ia fazer 18 anos. Aí ele me enganou, não, rapaz, Chevette não presta não, vamos fazer um consórcio na Alemanha, tu fica pagando a parcelinha, vai trabalhar pra tu comprar teu carro, e quando tu tiver a oportunidade, tu for contemplado, tu compra um carro melhor. Então, o desejo desde pequeno, eu sempre foi ter um Chevette. Tanto que esses dias eu comprei um, até trouxe aqui pra você, mas era um desejo que tinha desde pequeno. Então, a jornada de trabalho, de vida,
dizer que assim, isso aqui as crianças não podem escutar não, viu? Nunca gostei de estudar não, minha coisa era trabalhar. Então eu sempre trabalhei muito, fiz 40 anos agora, mas desde os 15 anos eu trabalhava com minha mãe tinha um comércio, eu sempre trabalhei com minha mãe, depois vim para cá, para Terezinha, trabalhei com meu pai, gerenciei a empresa dele, tomei de conta, fiz a empresa dar outro boom, depois eu fui para a questão dos jogos, do futebol, tanto dos cassinos, das coisas, e foi evoluindo. Deus foi iluminando e foi tudo dando certo. Então, um homem ele tem que trabalhar, não tem outra solução. É trabalhar, ter força de vontade e correr atrás dos seus objetivos, né? Que massa, cara. Meu pai sempre comentava também assim, meu filho, trabalhe para você não depender. Porque, e quando ele falou isso, hoje é mais claro, essa dependência, não que a gente não precise das parcerias, mas quando ele falou da dependência, para você ter a sua autonomia, de você realizar aquilo que você realmente tem vontade de realizar, né? Muito massa, cara. E Daniel, na tua rotina, como é que o carro influencia isso? Fábio, eu acho que na vida não é porque o mundo é interesseiro. Quando tu vai se apresentar em qualquer local, o cara olha para os teus sapatos, ou para os teus dentes, ou para tua roupa. Faz de conta que tu é um advogado. Aí o advogado vem aqui na Auto Post fechar um serviço contigo. Lógico que eu não sei se você vai julgar por isso ou não. Se ele chegar no Paliozinho, ele vai ter um valor. Se ele chega na BMW, ele tem um valor. Se ele chega no S10, então, o carro hoje, na questão global e reconhecimento, ele conta muito, eu acho, na vida profissional e tanto na vida pessoal. Então, é uma coisa que tu pode até perceber. A gente até brinca. Nos condomínios aqui de edifício, que os carros ficam tudo estacionados, né? O cara tem o carro mais caro do que o apartamento. Entendeu? Mas é por conta disso. Alguma coisa ele tem que ter aquele carro ali no profissional, pessoal, para ele poder agregar valores para ele, né? E uma apresentação diferente, uma apresentação diferente. Bacana, cara. E Daniel, você vê o cuidado com o carro como um investimento pessoal e profissional e por quê? Fábio, eu acho que o carro tem a questão dos valores, né? Tu comprou, tu estava falando aqui da Ferrari, vamos falar aqui de uma Land Rover. Pronto. Sim. Tu comprou um carro da Land Rover que é mais de R$1 milhão, tu fez um aporte gigantesco no carro, tu está se descapitalizando para ter aquele carro, então tem que ter os cuidados. Sim. Tu precisa ter o cuidado até para revenda, até para ter o teu uso próprio, porque não adianta tu ter um carrão e tu não cuidar dele. Sim. Então, eu acho que são essas diretrizes mais que afetam na questão do cuidado com o carro, né? Eu mesmo eu não gosto de carro sujo, empoeirado. O cara botar os pés no carro, o tapete tá cheio de areia, é um crime. Então, manchado, o vírusinho todo tempo limpo. Então, o que eu acho que, na minha visão, tanto para pós-venda ou para uso mesmo, tem que estar limpinho o carro. É uma questão de apresentação também, né, Daniel? Muito mais do que uma... Não é só... porque eu gosto de cuidar, porque eu sou apaixonado por carros. Eu acho que vai muito mais além. É uma questão de você zelar por aquilo que você trabalhou e tanto para conquistar, dar valor à sua conquista, né? Exatamente. Maravilha. O que significa, então, para você ter um carro bem cuidado? Isso vai além da estética? E aí você mesmo já respondeu, né? Que é uma questão de conservar aquilo que tanto você trabalhou para conquistar. Maravilha. Cara, você já teve alguma experiência com um carro que marcou a tua vida profissional ou pessoal? Pessoal, já. Tudo eu tô falando a questão do meu pai. Meu pai era, né? Ele era mesmo... Ele me ensinou mesmo a ser um homem mais na dor, né? Uhum. Meu pai tinha em casa mais ou menos uns 7 carros. O que tu imaginar? Eu tô com 40 anos, há 22 anos atrás. Aí ele disse assim pra mim, sabe qual carro que tu vai usar? O Jeep que tá lá na garagem. Os carros que tem tudinho aqui é meu. Então eu penei com esse Jeep velho, viu? Meu amigo, era sufoco. Era igual o carro dos Fristas. Então, a vida pessoal, assim, foi o carro que me marcou mais. Foi um Jeepzinho mesmo. Daniel, eu fico imaginando assim, na hora você tava... Não, ele que me deu a força de vencer na vida. Se não fosse ele... Oxe, você não... Pra tu ter uma noção, até brincadeira à parte, né? Eu estudava na Cesvale. Aí tinha um amigo meu chamado Walter, né? O pai dele tinha acabado de dar um Polo pra ele, zerado, vermelho. E todo dia ele ia me pegar pra faculdade de carona, né? Aí naquele tempo não tinha Alphaville, não tinha condomínio, era tudo casa de rua mesmo. Uhum. Aí um dia ele chegou mais cedo, minha irmã apertou o portão e abriu a garagem, né? Aí ele viu os carros todos dentro, né? Aí quando eu entrei no carro, ele perguntou, tu mora aqui mesmo? Eu disse, moro, pô, é minha casa. Rapaz, esse tanque de carro tu não usa por quê? Eu digo, vou lhe responder, meu pai disse que é dele, não é meu não. Então, no dia que eu fosse trabalhar, eu podia usar. Que agora, se acontecesse qualquer coisa, eu não tinha como manter o carro. Então, o carro era dele.
Aí isso aí me deu uma lição de vida. Tanto que eu disse, rapaz, sabe uma coisa, criar vergonha na cara e vou trabalhar. Pronto, desse dia pra cá, eu fui outra pessoa mesmo. Que legal, cara, Foi. que legal. Nossos pais, eles têm muito a ensinar pra gente, né, É Daniel? outra geração, né, É Fábio? outra geração, cara. É outra geração. Na hora você não sabe por quê, mas hoje você entende e você até agradece por que Não, que ele oxe. teve aquela atitude. Se ele fosse passar a mão na cabeça, não, meu filho, vai em um, vai em Vai. outro, tudo. Às vezes, é igual o propósito de Deus, né? Propósito, cara, isso mesmo. Ele ensinou na dor, o cara fica puto, zangado. É. Mas eu estou grato, acredito. Bastante grato. Eu, seu Trajano, obrigado, viu? Daniel, como você conheceu a Autopost e se você lembra do primeiro serviço com a gente? Rapaz, Fábio, tu me pegou, viu? Eu já sou cliente teu um bocado de tempo. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu acho que o primeiro carro que eu trouxe aqui, se eu não estiver enganado, não sei se tu tem salvo aí. Eu acho que foi uma Land Rover que eu tinha branca Sport. Uma Range Rover Sport Foi branca, não foi? Foi, essa? foi. Pronto. Eu fui aqui, foi. Não é combinado não, viu? Eu não sabia não, porque eu sou um monte de memória. Foi isso mesmo, Foi. foi isso mesmo. E o que que te fez voltar e continuar confiando aqui na Autopost? Fábio, gente, eu não preciso babar ele aqui não, viu? Eu vinha falando isso no carro hoje de manhã, com o Edu e com a Samara. Você é uma excelente pessoa, profissional nem se fala. O cuidado que você tem, tanto com o dia que o cara chega aqui com o carro e o pós, não tem explicação. Você trata bem, você responde bem, não tem negócio de zanga, não tem mau humor, você todo tempo está à disposição, você está respondendo qual é o problema que tem no carro, o que é que pode acontecer. Então isso aí você conquista qualquer pessoa. Não tem questão só do tratamento do carro, é o seu tratamento pessoal, da sua equipe toda, lógico, que aprende com você, está no dia a dia. Então, para mim, hoje, questão de atendimento e compromisso, você se nota mil. Legal, cara. Fico lisonjeado em ouvir isso. E na sua opinião, o que torna a Autopost única e exclusiva? Você. É igual como eu digo, né? O coração da empresa é o dono, os olhos do dono. Eu sei que você tem seu irmão, seus outros funcionários, mas você é uma peça fundamental que bombeia, como eu digo, é o bombeamento do sangue aqui dentro da empresa, você. Você tem, como eu falei na pergunta anterior, você é sem explicação. Legal. Tanto que na hora que você falou comigo, Daniel, eu disse, rapaz, por ele aqui, eu falei, vamos atravessar o deserto do Saara, vamos embora. Cara, eu fico maravilhado em ouvir isso e em nome do nosso time também, tá? E para a gente fechar aqui, meu amigo, mais duas perguntas. Se você pudesse dar um conselho para quem quer cuidar melhor do seu carro, qual que seria? Vamos dizer que eu estou combinando com ele, né? Vou fazer a propaganda para ele. Venha no Autopost, viu? Melhor impossível. E para fecharmos aqui, se Autopost fosse uma palavra ou frase, qual que seria e por quê? Se fosse uma palavra, excelente. Se fosse uma frase, vote sempre. Por quê? Rapaz, vocês são espetaculares, né? Maravilha, cara. Bom, cara, eu até fico arrepiado aqui. A tua história, Daniel, eu tenho uma admiração e apreço por você, cara. A Autopost, ela nasceu muito mais do que o objetivo de fazer tratamentos estéticos. Ela nasceu, de fato, com uma missão de construir relações e experiências. E eu, como apaixonado por carros, eu sempre buscava algum lugar que pudesse me acolher muito mais do que um proprietário de carro. E é essa a relação que eu procuro ter aqui. Então, ter você hoje participando dessa trajetória dos 10 anos, compartilhando um pouco dessa tua relação do mundo automotivo e com a gente, cara, isso não tem preço. É grato, eu sou, em nome do meu time, eu falo que eu sou imensamente grato por ter você hoje e sempre, e espero que nos próximos 10 anos a gente mantenha também essa parceria. Amém, amém, Fábio. Tomara que Deus nos abençoe sempre, né? Então a gente vai sendo grato sempre a ele, né? Como a gente conversa muito, você é um cara que sempre está me mandando áudio, sempre está conversando, não só de carro, de tudo na vida mesmo. Então vamos ser gratos a ele, que a gente vai, se ele permitir, Amém, cara. Essa nossa jornada continue sendo um sucesso. Amém mesmo. Amém. Amém. É isso aí, cara. É isso aí. Cara, valeu. Obrigado, mano. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu.